Bom, o Macaé em Foco diretamente aqui do Terminal SEAB. Meu amigo vereador Igor Sardinha. Igor, aqui não é oposição, situação, aqui é o povo que precisa andar de ônibus, é o povo que precisa de melhorias no transporte, enfim, algumas coisas evoluem, outras andam para trás e você está aqui com a sua equipe vendo realmente o que precisa melhorar, o que está melhorando e o que precisa ser feito realmente para a população ter um transporte de qualidade. Então, Igor, eu queria que você falasse sobre o trabalho que está sendo feito aqui hoje com a sua equipe. Pedro, nós temos um histórico de trabalho pela questão de um transporte público de qualidade e justo aqui em Macaé. Nós já tivemos envolvidos em mobilizações pela quebra do monopólio do transporte, por entendermos que a empresa hoje, a City aqui em Macaé, já há muito tempo, ela não cumpre com o contrato. Então, se ela não cumpre com o contrato, se ela não consegue fornecer um serviço de qualidade, a prefeitura tem condições, sim, de quebrar esse contrato e fazer um outro modelo de transporte. E, infelizmente, era uma promessa de campanha do prefeito, na época, candidato, que ele não cumpriu. E nós somos na Câmara, nosso mandato, eu represento, sou presidente da Comissão Municipal de Transporte, então a gente sempre fica em cima para fiscalizar. Estamos vendo aqui ônibus superlotados, nós vamos fazer relatórios, encaminhamentos para tomar que a empresa e o governo tome providência. Mas hoje aqui, Pedro, nessa ação que a gente chama de mandato na rua, tem até essa camisa, toda a equipe aqui presente aqui no Terminal SEAB, a gente não está, além de estar fazendo esse trabalho de fiscalização, a gente está aqui fazendo uma orientação à população acerca dessa lei, que é uma lei de minha autoria, aprovada pela Câmara Municipal de Macaé. Num primeiro momento ela foi vetada pelo prefeito, mas a Câmara teve a sabedoria de derrubar o veto do prefeito e já é lei. É a Lei 4.097 de 2015, que diz o seguinte, Pedro, é uma lei voltada para o público feminino. Então, toda mulher macaense que faz uso do transporte público, ela, após as 21 horas, ela após as 9 horas da noite, se for mais fácil para ela chegar no destino final, que o ônibus pare fora do ponto de ônibus, ela pode pedir ao motorista que ele faça essa parada fora do ponto, que ele obrigatoriamente tem que parar. Porque, Pedro, no período da noite, principalmente, as mulheres fazem parte do público alvo preferencial dos bandidos. Seja assaltante, seja estuprador, Macaé está com alto número de estupros. Então, a gente quer que à noite, pelo menos, que se ela mora aqui, Pedro, tem uma rua aqui, está na rota do ônibus, e o ponto é só cá na frente. Não tem porquê o ônibus ter que ir lá na frente para ela descer, ela voltar andando à noite para entrar na rua e chegar em casa. Ele para aqui na frente da rua, que ela rapidamente chega em casa, dando a ela um pouco mais de conforto, de segurança, dando mais tranquilidade à família. E não adianta a gente fazer uma lei e não divulgar, não fazer que a população tenha acesso e conhecimento a essa lei. Então a gente está panfletando, entregando aqui principalmente as mulheres, estamos panfletando também, entregando aos homens, pedindo para entregar a esposa, para as filhas, para que a gente faça com que a população entre no ônibus e se identificar. Um motorista que não cumpra, a gente deixa o telefone também aqui, para que ela entre em contato com o mandato e a gente possa tomar as medidas cabíveis. Então, uma lei importante que dá respeito, dignidade e mais segurança à mulher macaense. Então, Igor, tem que aumentar a questão da fiscalização também, porque se tem uma lei, ela tem que ser fiscalizada para que os motoristas cumpram, que as empresas de ônibus, no caso a City, cumpra também, porque senão fica muito difícil, né? Senão a pessoa tem uma lei, aliás, no Brasil também é tradicional, ter lei que não, né? Vai lá, passa, o executivo aceita, a Câmara, tudo, e depois não se cumpre nada, porque não tem órgão que fiscalize, não tem, o Conselho Municipal de Transporte foi instituído? Não foi, é assim, o Conselho, Pedro, é outra bandeira nossa, eu falei na Câmara essa semana, o governo municipal, ele tem que entender que ele não pode executar somente as leis que ele escolhe
se é lei, tem que ser cumprida e executada a lei. O Conselho Municipal de Transporte seria um ambiente fundamental para a população construir alternativas no que tange a mobilidade urbana e o transporte. Não tem, então não está acontecendo. A Câmara também tem esse papel fiscalizador, ela tem que estar na rua, por isso que a gente está aqui. A nossa parte a gente está fazendo, que eu sou presidente. Então é o seguinte, a gente sabe que na realidade, poxa vereador, na realidade o que tem que ter é mais segurança, é mais policial, são mais viaturas. A gente cobra isso também, mas essa não é uma atribuição nossa enquanto vereador botar mais viatura. Isso é uma atribuição do governo do estado, a prefeitura pode também, através do PROEIS, complementar e fazer alguma ação. Câmara não. Câmara a gente faz leis. E essa é uma lei que a gente tenta, através dela, se não resolver, atenuar e dar um pouco mais de chance dela fugir desses meliantes, dela ter um pouco mais de conforto e segurança para chegar em casa. Bom, correto, Igor. Agora eu vou aproveitar também, já que a gente está falando de transporte, vou falar de uma questão que você recentemente foi a Brasília novamente. Eu acompanhei as outras vezes que você foi, né, cobrindo pela TV Câmara, enfim. E você até antes de ser vereador já batia nessa tecla também a questão da duplicação da BR-101. Andou muita coisa, o trevo nosso, enfim, Rio das Ostras, enfim, coisa realmente andou. Teve um esforço seu, esforço do poder público, do prefeito anterior, do prefeito atual. Todo mundo foi se juntando porque todo mundo já perdeu um amigo nessa BR-101, todo mundo já perdeu um ente querido. Então acho que também é uma questão que vai muito além da nossa conversa aqui. E você realmente foi a Brasília recentemente, e quais são as novidades que você pode trazer para a gente, você pode falar para a gente? Primeiro o seguinte, essa briga da BR-101 é uma briga que envolve, essa duplicação envolve inúmeros atores. Seria justiça da minha parte chegar aqui que o nosso mandato, isoladamente, sozinho, é o mandato que conseguiu construir todos esses avanços. Agora, também não podemos de forma alguma permitir que algumas pessoas que nada fizeram se coloquem como construtores disso. O governo municipal está gastando milhões de propaganda na TV aberta, nos intervalos da novela, para vender uma atuação que ele não tem. Mas nós continuamos fazendo nossa parte, Pedro. Eu estive em Brasília, como você bem colocou, nos reunimos com o IBAMA, estamos buscando informações sobre o licenciamento desse trecho entre Macaé e Casimiro, que até agora não saiu. Vamos ter que... porque envolve a reserva biológica da União. Pelo que estamos sentindo, vai ter que acontecer um decreto presidencial que mude as dimensões da reserva, mas estamos com outra conversa, com outra agenda marcada envolvendo agora, não só o IBAMA, mas ICMBio, que é quem cuida da reserva, mas a NTT, que é quem fiscaliza a autopista fluminense, para que a gente consiga, numa espécie de acareação, juntar todo mundo ali, para a gente conseguir entender por que está agarrando tanto e por que essa obra não está saindo. Então nosso mandato está atuando, Pedro. E eu aproveitei para ir a Brasília para não tratar só de BR, tratei do aeroporto, que a gente tem uma conquista nossa ali por ampliação do aeroporto, a obra está acontecendo. Tivemos a garantia da Infraero de que os investimentos não vão ser paralisados, por mais que a Infraero esteja sofrendo cortes orçamentários. Essa obra acaba esse ano, teremos um novo terminal, uma nova torre de controle, um estacionamento que sai de 70 veículos para mais de 400, mas estamos batalhando pela nova pista, Pedro. Essa é uma luta que a gente ainda não conseguiu, mas que a gente continua firme. Nas duas, com a ajuda principal do senador Crivella, que vem fazendo as agendas, que vem fazendo que a gente consiga dialogar com cada ente em Brasília. Também estive com a deputada federal Clarissa Garotinho, porque assim como eu sou presidente da Comissão de Transporte da Câmara de Macaé, ela é presidente da Comissão de Transporte da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados. Então levamos as pautas para ela também, para envolver todos esses atores e a gente consiga aqui avançar ainda mais nessas questões. Correto, Igor. Agora, para encerrar, eu tenho a TV Litoral, Macaé em Foco, a gente tem feito algumas pesquisas por aí, né, com o público em geral, com todo mundo aqui, é um canal de comunicação sempre aberto. E as pessoas sempre mandam algumas perguntas pelo Facebook, pelo Twitter. E a pergunta que mais tem mandado, a gente ficou um tempinho sem fazer uma entrevista, fizemos junto com o senador Crivella, mas foi na correria, um assunto direcionado da audiência pública.
tivemos a última eleição para deputado, governador, e aí todo mundo já começa a pensar na próxima, que é a eleição municipal, que é a que mais interessa, digamos assim, dentro aqui, que mais mexe com os calores, todo mundo, fica todo mundo realmente agitado. Então as pessoas muito perguntam se você realmente tem interesse de vir candidato, pré-candidato, não sei qual o nome que se usa atualmente, à Prefeitura de Macaé. Porque realmente as pessoas têm questionado, têm perguntado. Não estou falando não estou discutindo o atual governo, estou discutindo realmente o futuro. Se você tem pretensão realmente a estar presente dentro do Executivo ou se pretende continuar no Legislativo. Ô Pedro, é até importante a sua pergunta Eu já falei sobre isso na Câmara, eu já fiz algumas postagens nas redes sociais, mas com a audiência do seu programa aqui é ainda mais impactante, de grande repercussão. Na realidade, Pedro, eu fui o primeiro nessa cidade a me posicionar contra esse governo que na realidade eu tenho o costume de chamar de desgoverno. Eu fui o primeiro a me posicionar não só na Câmara como oposição, mas na sociedade. E na realidade hoje, depois de mais da metade desse governo já ter se passado, a gente vê que não só na Câmara, temos outros brilhantes companheiros já também tomando esse posicionamento. Nós temos o companheiro Maxwell Vaz, o companheiro Amário, que comigo fazem parte do bloco de oposição. Nós temos o próprio vice-prefeito, Danilo Funk, que hoje também já rompeu com o prefeito e se declara como oposição. E mais do que na classe política, nós temos na sociedade, a gente anda e a gente vê uma população desiludida. Uma população que vê que venderam para ela uma coisa em 2012 que não aconteceu. Uma cidade que continua vendo que ela tem, a população continua vendo que está numa sociedade que tem um potencial muito maior a ser explorado do que esse que foi explorado até então. Então, Pedro, diante de tudo isso, eu vou sim colocar o meu nome à disposição da sociedade macaense e desse grupo político de oposição para construir uma candidatura a prefeito lá na frente. Então, assim, eu sou pré-candidato a prefeito no município de Macaé, mas vou construir isso dentro desse grupo. Que, claro, esse grupo é composto de pessoas, de outras lideranças políticas que também reúnem condições de se lançarem candidato. E pode estar certo, Pedro, esse grupo vai ter um candidato só. A oposição vai unida. Eu estou colocando o meu nome à disposição desse grupo para eu ser o candidato. Mas outros podem colocar também. Nós vamos lá na frente decidir quem vai ser esse nome, mas meu nome está colocado. Meu nome está colocado porque eu, como falei, por ter me posicionado desde o início. Na realidade, me posicionei até desde antes, porque no PT eu fui favorável desde a eleição passada para ter candidatura própria. E fui vencido nessa batalha. Mas por ser pioneiro nesse enfrentamento, por estar fazendo um mandato na Câmara, que, sem falsa modéstia, um mandato que desde a oportunidade passada, que traz conquistas importantes, como as que a gente já conversou aqui hoje e muitas outras, acho que a gente tem condição de fazer esse movimento, de fazer essa discussão, de construir com a sociedade essa Macaé que ela sonha e que ela achou que ela iria ter a partir desse momento, dessa última eleição e que não chegou. Então eu vou sim, Pedro, eu vou construir isso respeitando esse grupo político de oposição que a gente tem agora, fazendo essa discussão coletiva, mas meu nome vai estar à disposição. Correto, Igor. Obrigado pelo esclarecimento, principalmente para a população que sempre manda essa mesma pergunta, perguntando já do pleito municipal para o próximo ano. Igor, vou agradecendo, lembrando a vocês mais informações no site do vereador Igor Sardinha, www.igorsardinha.com.br e macaemfoco@hotmail.com. Até breve.